Fala galera, meu nome é Pietro, eu sou professor de Química da Oficina do Estudante e hoje a gente vai bater um papo sobre termoquímica. Na verdade, nós vamos começar um bloco de 3 aulas para conversar sobre 3 formas de cálculo de ΔH, que de repente é um dos assuntos que a galera fica meio preocupada e tal, ansioso por fazer esse exercício. Então, se liga só, olha que negócio bacana. Bom, num primeiro momento, começando de uma forma bem básica mesmo, o que significa termoquímica? É a parte da química que lida com reações e a quantidade de energia associada a elas. Essa quantidade de energia, de uma forma bem simples mesmo, é chamada entalpia. Bom, então, de novo, o que significa entalpia? É a energia associada a uma reação química quando a pressão é constante. Tudo bem? Beleza? Bom, partindo disso, a gente pode desenhar uns gráficos que são relacionados de entalpia, que vem em quilojoule ou em quilocaloria, por caminho da reação. Esse eixo do caminho da reação é um tanto quanto estranho, mas nada difícil. A ideia é que a reação se processa daqui para lá, ou seja, ela começa aqui e vai para lá. Ora, se ela começa aqui, o primeiro patamar energético que aparecer vai ser a entalpia do reagente. Independentemente do tipo de gráfico, o primeiro patamar que aparece é chamado entalpia do reagente e o segundo patamar que aparece é chamado entalpia do produto, porque toda reação química sempre começa na direção do reagente e caminha para o produto. Beleza? Olhando para esses 2 gráficos, olha a diferença entre eles. Um deles tem um montante de energia, depois que a reação acontece, esse montante de energia diminui, ou seja, ela tinha um tanto de energia guardada, agora tem outro. Esse outro montante de energia é menor. Nesse caso, ela tinha um tanto e agora tem menos. Essa variação gráfica de energia, que é chamada ΔH, é o montante de energia que é liberado para o ambiente. Então, essa reação é uma reação que libera energia. A reação que libera energia recebe o nome de reação exotérmica. Beleza? Toda reação que tem menos energia no produto do que tinha no reagente, necessariamente tem um ΔH menor que 0. Por quê? Bom, se você fosse atribuir valores, seria um número grande e um número pequeno. Na hora de fazer o delta, que é uma situação final, menos a situação inicial, eu teria um numerinho menos um numerão. Essa conta sempre vai ser negativa, ou seja, ela sempre vai ser menor que 0, simplesmente por causa dos valores. Beleza? De novo, uma reação exotérmica é uma reação que libera energia. Libera energia porque a energia do produto é menor do que a energia do reagente. Beleza? Tranquilo? Toda reação exotérmica tem um ΔH menor que 0. Agora, se fosse uma situação inversa, o reagente tem um montante de energia e o produto tem um montante maior, ou seja, ela englobou energia, ela guardou energia dentro dos produtos. Aí a reação é chamada endotérmica e a gente diz que ela absorve energia. Beleza? O ΔH, nesse caso, que continua sendo a distância gráfica entre a entalpia do produto menos o reagente, nesse caso vai ser positivo. Por quê? A entalpia do produto é maior do que a do reagente. Na hora de fazer o delta, que é a situação final menos a situação inicial, eu vou ter um número grande menos um número pequeno. Essa variação vai dar um valor positivo. Então, toda reação endotérmica tem um ΔH maior que 0. Beleza? Tranquilo? Sem problemas, né? Galera, olha só. Uma equação termoquímica é uma equação química que vem acompanhada do ΔH. Ou seja, é a mesma equação química que a gente fazia a vida inteira. A diferença é que agora eu coloco o valor do ΔH na frente. Dá uma olhada nesse exemplo. Carbono sólido reage com O2 gasoso, produzindo CO2 gasoso. Isso é uma equação química. Se eu colocar o valor do ΔH, que é tabelado, você não precisa se incomodar em decorar esse valor, que vale menos 394 kJ por mol, automaticamente eu sei que essa reação libera 394 kJ para cada mol de CO2 produzido. Beleza? Esse é o conceito de equação termoquímica.
Toma cuidado só com um detalhe. Caso eu inverta a reação, o sinal do ΔH é invertido, de negativo ele passa para positivo. Caso eu multiplique a reação por 2, o valor do ΔH também é multiplicado. Vale 394 kJ para cada mol. Se eu tivesse 2, seria o dobro. Beleza? Galera, esse conceito agora é super importante, super refinado, é um tanto quanto rebuscado, mas ele é muito importante, que é a tal da entalpia de formação no estado padrão. Então vamos lá. O que significa esse nome gigantesco? Entalpia de formação é a entalpia necessária para produzir 1 mol de uma substância. Tem que ser para produzir 1 mol. Beleza. E aí, os reagentes que produzem esse 1 mol de substância têm que ser as substâncias simples que estão no estado alotrópico mais estável. Nossa, é muita coisa junta, eu sei. Então vamos lá. O que é uma substância simples? Primeiro, aquela formada por um tipo de elemento químico. Beleza? Beleza. O que é um alótropo? São formas diferentes de montar a mesma substância. Por exemplo, com oxigênio eu consigo fazer O2 e consigo fazer O3. Esses dois são alótropos do oxigênio, sendo o mais estável o O2. Para o carbono existe o grafite, o diamante e o tal do fulereno, que é o C60. São formas diferentes de montar estruturas com carbono. Dentre eles, o estado alotrópico mais estável é o grafite. Beleza? Então vamos juntar tudo isso. A ideia é, a gente vai produzir 1 mol de uma substância, partindo das substâncias simples que estão no estado alotrópico mais estável. Saca só. Se eu quisesse produzir CO2, quem são as substâncias simples que formam CO2? Carbono, no estado sólido, na forma de grafite, reagindo com O2. Podia ser O3? Não, porque o estado alotrópico mais estável do oxigênio é O2. Beleza? Essa reação tem um ΔH, que medido experimentalmente vale menos 394 kJ. Beleza? Para água líquida, mesma coisa. Quem são as substâncias simples que formam água? H2 gasoso e O2. Repara que aqui eu não podia ter colocado no balanceamento 2, 1 e 2, porque a definição de entalpia de formação é para produzir 1 mol de uma substância. Beleza? Para produzir o CH4, eu preciso de carbono sólido e 2 mols de hidrogênio gasoso para fazer 1 mol de CH4. Essa reação tem um ΔH de menos 75 kJ por mol. Para fazer carbono virar diamante, eu tenho que partir do carbono grafite. E aí a ideia é que esse ΔH vale 2 kJ por mol. Lembrando que todos esses valores são medidos experimentalmente, você não precisa decorar nenhum deles. Tudo bem? Para produzir O3, por exemplo, eu tenho que partir de O2, que é a substância simples no estado alotrópico mais estável, tendo um ΔH de 143 kJ por mol. Cara, como é que a gente representa esse ΔH? Toda vez que aparecer um F minúsculo, significa ΔH de formação. Tudo bem? E o estado padrão a gente representa com essa bolinha, que significa pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius. Beleza? Muito bem. Repara que eu deixei o último dos valores para o final. E olha que legal, que bacana. Como é que eu faço para produzir O2? Como assim produzir O2? Tem que produzir O2 partindo da substância simples no estado alotrópico mais estável, que é justamente o O2. Ué, como é que eu faço para fazer O2 partindo de O2? É óbvio que isso não é uma reação química e é óbvio que isso não faz sentido. Mas se você precisasse atribuir um valor de ΔH, quanto você diria que vale? Obviamente, 0. O que significa isso? Você não pode esquecer, de forma nenhuma, toda substância simples no estado alotrópico mais estável possui ΔH de formação valendo 0. Nunca o enunciado de um exercício vai te dizer isso. Você tem que saber, você tem que lembrar. Beleza? Tranquilo? Tá. Para que servem todos esses valores de ΔH de formação? Lembra agora há pouco que a gente conversou que uma reação endotérmica é uma reação que tem ΔH menor que 0 e uma reação exotérmica tem ΔH maior que 0?
Pois é, se por acaso você tivesse uma reação química, como você faria para calcular o ΔH dessa reação? Fácil, faz a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Mas que valores de entalpia? Justamente os valores do ΔH de formação. Quer ver só? Imagina que a gente vai calcular o ΔH de uma reação que de repente apareceu num exercício qualquer. Então tinha lá um texto de apoio que não faz muita diferença e aí o cara te deu essa reação e pediu para calcular o ΔH dela. Como é que eu faço esse cálculo? Bom, num primeiro momento você precisa identificar quem são os produtos e quem são os reagentes. Mas isso é bem tranquilo. Produtos são os caras que estão depois da seta e reagentes são os caras que estão antes da seta. Beleza? Bom, o intuito é descobrir os valores do ΔH de formação desses caras, que tem que ser dados no enunciado, e subtrair dos ΔHs de formação desses caras, que tem que ser dados no enunciado. Então, basicamente, o que você tem que fazer é escrever uma equação, substituir os valores e fazer o cálculo. Saca só, o que é o ΔH dessa reação? A entalpia do produto, que é representado pelo ΔH de formação do CO2, somado com 2 vezes o ΔH de formação da água. Beleza? Esse valor é a entalpia do produto. Agora, repara, tem o menos da fórmula. Agora eu tenho que fazer a entalpia do reagente. De novo, abre colchete, o ΔH de formação do CH4 somado com o ΔH de formação do O2. E pronto, fecha colchete. Vai lá na tabela que o exercício deu, substitui os valores e faz o cálculo. Você pode dar uma olhadinha nesses valores na lousa anterior. Olha só. Quanto vale o ΔH de formação do CO2? Menos 394 kJ, mais 2 vezes o ΔH de formação da água. Quanto vale o ΔH de formação da água? Menos 286 kJ. Fecha colchete. Agora vem o menos azul da fórmula. Abre colchete de novo. Quanto vale o ΔH de formação do CH4? Menos 75 kJ. Mas essa é a hora que o vestibular vai te dar uma chacoalhadinha e vai testar seus conhecimentos. Porque ele não vai te dar o valor de ΔH de formação do O2. É seu trabalho saber quanto ele vale. Bom, vamos lá. ΔH de formação de substância simples no estado alotrópico mais estável sempre vale 0. Fecha o colchete. E aí é só fazer esse cálculo. Esse valor de ΔH dá menos 891 kJ. O que significa isso? Que quando eu reajo 1 mol de CH4 com 2 mols de O2 numa combustão, ela produz CO2, produz 2 mols de água e também libera 891 kJ de energia. Beleza? Tranquilo? Sem problemas. Para que serve ΔH de formação no final das contas? Para poder fazer aqueles cálculos de HP menos HR. Beleza? Tranquilo? Lembrando que todos esses dados são tabelados, você não precisa se incomodar em decorar eles. Então é um exercício de aplicação de conceito, bem tranquilo, bem rápido. Você só não pode esquecer de balancear a reação e substituir os valores que o enunciado te der. Beleza? Galera, tudo tranquilo, sem problemas? Curtiu o vídeo? Dá um like ali embaixo, se inscreva no canal, vem pra cá, um abraço!